Olá, dia 11 de agosto de 2021, então estamos aqui retomando o nosso estudo, estamos no capítulo 4, na página 44, com o subtítulo O hipnotismo é a substância de toda a discórdia, deste livro magnífico de Joel Goldsmith, que é a realização da unidade. Bom, pessoal que estiver chegando no canal, assistam os 5 primeiros vídeos, prestem atenção nos 6 primeiros vídeos, onde a gente faz um estudo duplo, que é o estudo dos versículos e o estudo do livro. Então tem os versículos para ser contemplado diariamente e o estudo do livro que a gente está continuando aqui. Capítulo após capítulo, a gente está deglutindo este livro. Então vão ser 2 a 3 a 5, 6 vídeos de cada capítulo, dependendo do tamanho que for o capítulo. Então a gente vai fazendo essas leituras, interpretações, explicações, tá? Através da consciência. Lembrando que sempre antes de qualquer atividade, nós nos sentamos em silêncio para contemplar a presença de Deus ou meditar. Então, antes deste vídeo, foi realizada uma meditação e estamos em completa meditação no silêncio e no secreto, percebendo as ondulações das ondas do espírito que nós estamos imersos, nós estamos dentro desse próprio espírito. Então sigamos no nosso estudo e dentro desses versículos, né, quarta-feira, que é o terceiro dia da semana, nós temos um versículo bem particular que nós dizemos o seguinte, que diz o seguinte esse versículo, né? Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, dentro deste capítulo, veio este versículo agora. Então, dentro deste capítulo, vocês vão perceber o significado deste versículo a ser contemplado. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Não há diferença entre o inferno, chamado pobreza, e o chamado guerra, doença ou pecado. Nenhum é pior do que o outro. São todas as formas de uma coisa, e essa coisa é hipnotismo, ou hipnotismo. Em um homem, o hipnotismo aparece como alguma coisa ou pensamento pecaminoso. Em outro, aparece como uma condição ou pensamento doentio. E em outro, aparece como pobreza. A forma particular não faz diferença. É tudo hipnotismo. Tire o hipnotismo e nenhuma dessas coisas estaria lá. Só existe um erro, que é o hipnotismo. Então, toda a questão da natureza do erro é o hipnotismo, gente. Estamos todos, o humano, ele vive sob uma forma de hipnotização. Nós somos marionetes, que estamos seguindo a manipulação de 2 ou 3 seres que coordenam, um grupo pequeno de pessoas que coordenam toda a economia, todo o aprendizado, todo o funcionamento deste planeta. Então precisamos acordar deste hipnotismo e transcender, pois esse é o nosso caminho para a evolução. Transcender o hipnotismo universal. Transcender, acordar, levantar. Levanta-te! Tu que estás morto, acorde! Se pudéssemos ser induzidos a dar tratamentos a pessoas para tratar seus nervos ou uma causa mental de uma doença física para tratá-las do ressentimento, ódio, ciúme ou raiva, ou se pudéssemos ser induzidos a tratá-las de câncer ou consumo, não estaríamos praticando a cura espiritual, estaríamos na matéria médica, porque estaríamos tratando os efeitos, seja o efeito um pecado, uma doença ou pobreza, e se nos livrássemos deles, mais 2 efeitos levantariam em suas cabeças. Enquanto nós tivermos, agora em termos de física, enquanto tivermos tratando as coisas como partícula, somente estamos parados na partícula, pois tudo é uma única onda, meus irmãos. Então estamos tratando a partícula e onda ao mesmo tempo, como o Joel está dizendo aqui, em termos legais, né? Enquanto estivermos tratando o efeito e não a causa, nós vamos sempre manifestar o efeito não vai parar de ser manifestado. Entende? Então não adianta, traz uma vacina hoje, outra vacina amanhã e mais doenças vão se proliferar na face deste globo. Por quê? Porque a humanidade
preferiu a sua forma de evolução da pior maneira. Não é pelo amor, é pela dor. Até colocarmos o machado na raiz da árvore, ou seja, o que é colocar o machado na raiz da árvore? É cortar a ilusão do hipnotismo universal. Que é o hipnotismo, tá aqui, ó. Até colocarmos o machado na raiz da árvore, que é o hipnotismo, não saímos do estado mortal ou material de consciência. Então precisamos transcender. A consciência, ela tem estágios de evolução. Primitiva, material, e assim vai indo até chegarmos à consciência de quarta dimensão. Quando somos capazes de ver através do hipnotismo, independentemente do nome ou da natureza do pecado, doença ou falta, nosso paciente ou aluno experimentará harmonia, saúde, plenitude e completude. Se o seu problema são os nervos, ele se vê livre dos nervos. E se sua crença é o desemprego, ele se encontra empregado. Se sua reivindicação é doença, ele se encontra bem. Por quê? Por causa da capacidade do praticante de ver através da reivindicação do hipnotismo e perceber Deus como princípio de tudo que existe. Então aí já diz, né, meus irmãos, acreditar é dar carta branca a Deus, dar cheque em branco a Deus, assinem este cheque. Este emprego é o melhor emprego que existe no mundo, que é servir a Deus. Porque só existe Deus, não existe vida material e vida humana, só Deus. Muitas vezes, porém, mesmo depois de um estudante entender que o hipnotismo está operando como sugestão ou aparência, ele ainda acredita que há uma condição real a ser destruída. E quando ouvimos expressões como "veja o que o hipnotismo está fazendo comigo", mas o hipnotismo não é uma coisa ou condição real. O hipnotismo não pode produzir água no deserto ou cobras no vaso. O hipnotismo em si não é nada, não tem forma, não tem causa, não tem efeito. Reconhecer qualquer forma ou aparência de erro, como hipnotismo, e em seguida descartá-lo sem preocupação adicional, é a maneira correta de lidar com todos os erros. Então, o que acaba acontecendo aqui? Jesus ensinou no Sermão da Montanha que não devemos resistir ao mal. Joel fala da mesma forma. Reconhecer qualquer forma, aparência, como erro, como hipnotismo, e descartar sem preocupação. O que é isso? Descartá-lo sem preocupação adicional. Como isso, descartá-lo sem preocupação adicional? O que significa? Traduzindo em termos de ressonância harmônica, que são os ressonantes, né? Que o professor Helio Couto ensina é o soltar, soltem. Existe um erro, existe um problema? Beleza, vai ser resolvido. Descansamos na presença do Espírito infinito e invisível. Ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente, então descansamos. Vai ser resolvido. E eu não falei no início do vídeo. Falamos sobre o versículo. E vocês estão percebendo as respostas do versículo? Vocês estão percebendo o grau desse estudo, meus irmãos? Vocês estão percebendo de onde vem esses insights? De onde vem essa natureza que está dando-nos o versículo e estamos respondendo como que funciona e opera este versículo? Olha só aqui. Medite sobre esta ideia de hipnotismo como substância de todas as formas do universo, mortal ou material, que está aparecendo para você. Quando você vê pecado, doença, falta, limitação, lembre-se que é o hipnotismo se apresentando a você como é chamado de forma maligna. Mas então, quando você vê a beleza ao seu redor, as montanhas, o oceano e o sol, lembre-se de que estas também são formas de hipnotismo, só que desta vez aparecendo para você como boas formas. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, depois eu vou fazer um comentário. Isto não significa que não devemos desfrutar do bem da existência humana, mas sim que devemos desfrutá-lo pelo que ele é,
não como algo real em si mesmo, mas porque a realidade daquilo que está subjacente a todo bem é espiritual e, portanto, deve ser discernida espiritualmente. Gostamos das formas de bem, sabendo que são formas temporárias, não algo para ser armazenado, não algo para ser colocado em cofres de banco, mas em algo para ser apreciado, e então continuamos a cada dia deixando o maná cair novamente. Porque a transição material das coisas se dá através da percepção de ressonância que nós temos com o invisível infinito, que é o poder onisciente, onipresente e onipotente, e que manifesta a própria forma. Então é o grau de ressonância que a gente tem com todo, que nos dá esta paz e esta confiança de acreditar que aquela forma transitória, nós estamos desfrutando daquela forma, sabendo que espiritualmente ela é infinita e eterna. Pois materialmente, aquela forma ela se vai. Vocês entenderam, meus irmãos? Aquela forma se vai materialmente. Um carro, ele dura X anos. Uma casa dura X anos. Você vai ter que reformar a sua casa. Você vai ter que trocar as janelas, as portas. O corpo humano, ele dura X anos. Mas o espírito invisível, aquilo que está dentro de nós, que é o próprio reino dado por Deus, ele é eternamente infinito. Entenderam o grau de complexidade que é o entendimento disto? Entenderam a libertação que é entender esses princípios? Sigamos então. Quando confrontado com os aspectos negativos do hipnotismo, ou seja, as formas de pecado, doença, falta e limitação, o ponto mais importante a lembrar é que não devemos ser enganados por eles, não devemos ser enganados a tentar reformar pessoas más ou pecadoras, mas sempre rapidamente lembrar: oh não, isso é hipnotismo aparecendo em outra forma, hipnotismo que por si só não pode ser a substância, lei, causa ou efeito de qualquer forma de realidade. Essa prática permite que você se torne um curador espiritual. Portanto, quando nós olharmos a aparência e transcendermos a visão da aparência sem nos afetar emocionalmente, ou seja, que nós temos confiança que aquilo que está se apresentando no atual momento ele é transitório, nós curamos, nós trazemos a percepção do espírito instantaneamente em nossa consciência. Ao longo desses vídeos, gente, vocês vão ver que vários estão falando aqui instantaneamente. Nós trazemos aqui, neste canal, percepções. Nós trazemos para esse canal as verdades. Então, a percepção é o deixar fluir na presença. Por isso que nós meditamos, por isso que nós entramos numa concentração antes de gravar estes vídeos. E é assim que nós vamos proceder em nossos estudos dentro do nosso grupo de estudos. Nós vamos começar a entrar a fundo na percepção da nossa própria energia, da nossa própria presença. É o tal, o sentimento do tal, o sentimento de Deus, a conexão com a espiritualidade. Espiritualidade é conexão. Enquanto nós estivermos falando em prosperidade, nós temos conceitos de prosperidade. Somente quando nós tocarmos a mão no fogo e sentir que o fogo queima, nós temos a real percepção do fogo. Espiritualidade é da mesma forma, ao menos que nós sentimos a nossa energia, sentimos o fogo acender da nossa centelha divina, aí nós estamos dentro da espiritualidade e sabemos o que é a espiritualidade. Subtítulo do capítulo: Nunca tente mudar uma pessoa ou uma condição. Conforme você avança no trabalho e através da meditação és capaz de se elevar a um ponto em que está acima deste mundo, então me conhecerás como eu sou. Eu te conhecerei como tu és, e assim as curas acontecem.
E é por isso que advirto os nossos alunos a não dizerem às pessoas que elas devem se corrigir, a não recusarem pacientes porque não parecem estar fazendo o que acham que é certo. Isso não tem nada a ver com o aluno. Ele deve ir para dentro e ver a pessoa que está tentando ajudar como Deus o fez. E então o paciente logo se conformará ao padrão mostrado a ti no monte. Quando nos deparamos com um pedido de cura ou oração, nós vamos para dentro reconhecer que a pessoa a ser ajudada, ela já tem tudo o que ela precisa. A pessoa a ser ajudada, ela já tem o Espírito onipresente de Deus agindo, e ela está agindo por um impulso, pedindo uma ajuda através de uma hipnose. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comunicação não local através da nossa conexão com o Espírito invisível, infinito, que é tudo que existe. Reconhecendo que ali, essa condição, essa aparência, ela não tem poder. É um braço de carne, é um nada. E quando a onda passa, o apassã do amor passa, instantaneamente é resolvido. E acontece o quê? A remissão instantânea de qualquer problema. O mundo está hipnotizado por pessoas, lugares e coisas, a tal ponto que uma pessoa boa, um bom lugar e uma coisa boa se tornam tão agradáveis e confortáveis que todos querem desfrutar desses efeitos e não querem ir mais alto do que isso. Entretanto, tais alegrias e prazeres materiais não podem ser uma dispensação permanente, porque não importa quanto bem que uma pessoa possa ter, ela ainda flutua entre os pares de opostos. E então, novamente digo isso a você: se você puder ser levado a tratar uma pessoa na tentativa de mudá-la ou dar-lhe mais do que este mundo tem de bom, ou se você puder ser levado a temer a guerra, uma depressão, uma bomba atômica, você está hipnotizado. É apenas uma questão, então, de que a data será colocada em sua lápide. Se, no entanto, você conseguir captar esta visão, quando chegar a hora de deixar este mundo, você sairá para uma experiência de transição que será maior e melhor do que esta. Você não pode tratar uma pessoa. Você não pode tratar uma condição. Fazer isso seria como tentar tratar as cobras que aparecem no vaso e dizer: tenho que me livrar das minhas 3 cobras. Assim que me livrar delas, poderei estudar melhor. Você vê como isso é uma tolice? Não existem cobras, por isso você nunca vai se livrar delas. Tudo que você tem que fazer é se livrar do hipnotismo. Então, gente, a aparência ela não existe. Então, se nós colocarmos foco na aparência, nós estamos dando alimento à aparência e ela vai crescer mais ainda. É como se fosse um medo. Se nós tiver medo de alguma coisa, aquele medo vai aumentar, e aumentar e aumentar. Por isso que é difícil sair do looping mental do problema. Porque a gente bota força, a gente bota energia, a gente bota foco no problema. O hipnotismo, quando você realmente sabe e acredita nisso, não apenas acreditar em palavras, você não terá mais que estudar a verdade, porque o único propósito em estudar a verdade é aprender que o hipnotismo é o único erro. E quando você tiver aprendido isso, não há mais nada para estudar. Todo o resto é para ser vivido dentro de seu próprio ser. No momento em que você tentar mudar ou melhorar uma doença ou condição, você mesmo está no hipnotismo, porque não há doença ou condição além do mesmerismo ou do hipnotismo. Estar ludibriado, então, a tentar lidar com a condição seria apenas piorar toda a situação. Viu como eu expliquei antes? Então, tentar ludibriar, tentar fazer o pensamento mágico brotar, que dizer que está tudo bem, não, é tentar piorar toda a situação. Você bota energia naquilo, você está sentindo que aquilo está
lhe incomodando e que aquilo está lhe piorando. Aqueles que estão lendo ou estudando a verdade, ou que estão usando a verdade para cura, para suprimento ou para algum outro propósito, descobrirão que quanto mais suas mentes estão fixadas em se livrar da condição ou em obter cura, mais suas mentes estão na miragem do erro. Você deve ver que não há demonstração humana a ser feita, há apenas uma demonstração, obter a realização de Deus. Quando você tem a realização de Deus, você tem tudo. Você tem suprimentos, você tem vida imortal, eternidade e infinidade. Você não pode demonstrar um lar, um companheiro, um divórcio ou um emprego. Você só pode demonstrar a presença de Deus, e isso inclui qualquer que seja a natureza da demonstração exterior. Antes destes 2 capítulos aqui, gente, que nós vamos entrar agora em 2 capítulos essenciais que devemos estudá-los todos os dias ou lê-los todos os dias quando nós acordarmos. Por quê? Porque esses 2 capítulos a seguir aqui são capítulos que constituem um conjunto de texto que nós tratamos como trabalho protetor. Trabalho protetor não é se proteger de algo, mas é saber que Deus está em campo. Tá? Então o trabalho protetor é esses 2 textos aqui e mais o capítulo Novo Horizonte do livro O Caminho Infinito. Então, a demonstração exterior, e já falamos isso, por isso que a coisa é repetida, gente. Porque se torna repetitiva pelo seguinte fato: precisa penetrar na consciência. Pois se não for repetitivo, não for repetido, o cérebro não processa. Eu já expliquei isso lá atrás. Um jogador de futebol, para ele bater a falta perfeitamente, se aprimorar na cobrança de falta, ele tem que pegar a bola, bater falta todos os dias depois do treino, 50, 60 bolas por dia, até ele aprimorar. Pegar o jeito de bater na bola, pegar o jeito da bola, o peso da bola, a colocação do goleiro, onde que ele vai colocar a bola, se é no ângulo, se é do lado, se é no meio, aonde for, ele vai ter que treinar todos os dias. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui com a letra da verdade. Como o Joel falou, quando nós aprendermos como Buda, como o mestre dos mestres que for Jesus, que nós devemos seguir a Jesus, seguir a Ele, quando aprendermos que nossa consciência estiver pura, límpida, como a consciência do Pai, que nos criou, conforme a sua imagem e semelhança, nós não precisaremos mais estudar, precisaremos apenas praticar e ajudar os irmãos. Então, isso é um alento ainda para a gente se aprimorar mais, estudar mais, trabalhar mais, fazer mais, porque esse mundo precisa de praticantes, e praticantes que vão sair espontaneamente com esses estudos, com os vídeos, com várias outras coisas que as pessoas estão começando a levantar de Joel. Estudos, grupos de estudos e assim vai, porque a coisa tem que ser entendida. O professor Hélio Couto fala isso. O professor Hélio Couto deixou um trabalho aberto, gente, aberto para as pessoas pegarem aquela mensagem, poder atuar, trabalhar com sombra psicológica, trabalhar com a mecânica quântica, explicar. Ele deixou tudo em aberto. Isso é tão fabuloso, que a gente está aqui fazendo, como ele diz, vai fazer alguma coisa, vai doar. Não retenha o conhecimento, não retenha, porque a vontade que nós temos de falar é tanta, e nós gravamos, mesmo com os problemas que existem. Porque para a gente fazer um trabalho desse, a gente precisa de um ambiente calmo, um ambiente sereno, tá? Um ambiente tranquilo. E muitas vezes não é o que parece, mas a gente se faz parecer, porque a gente medita, porque a gente sai do contexto humano para compartilhar com vocês aqui um trabalho, para compartilhar com vocês aqui percepções que explicam nas entrelinhas que o Joel vem dizer para nós através desses escritos. Então, o primeiro subtítulo aqui e o primeiro capítulo aqui a ser tratado e levado para a consciência todos os dias pela manhã, quando você acorda, eu vou dar um exemplo, grave no seu celular,
esse texto aqui, grave no seu celular este vídeo e você vai ver pela manhã. A primeira hora que você se acorda, primeiro reconheça que ali onde você está é solo sagrado e que você está em Deus e Deus está em você e em nós todos e todos somos um. E aí você vai ler esse texto que diz o seguinte: não existe Deus e, entre aspas, Deus e entre aspas. Deus é alguma coisa, tá? Deus, não existe Deus e a caneta, não existe Deus e o copo. Existe apenas Deus. Está sendo explicado o versículo que eu falei no começo do vídeo, hein? O reconhecimento do hipnotismo inclui a demonstração de como se livrar de qualquer forma que ele possa assumir. A água na estrada, as cobras no vaso de flores ou câncer. Mas você não pode se livrar deles separadamente à parte do hipnotismo. Nem você pode fazer uma demonstração de casa, emprego ou saúde separadamente à parte de alcançar a realização consciente de Deus. Porque não há demonstração do bem separado e à parte de Deus. Não adianta tratar pessoa, lugar, coisa, porque tudo que existe no erro é o hipnotismo. Não adianta buscar uma demonstração de pessoa, coisa ou condição, porque não há demonstração separada e a parte da realização de Deus. A realização de Deus inclui todas as demonstrações. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês entenderam, meus irmãos, a complexidade? Entenderam que a coisa aqui está sendo explicada da maneira mais simples. E Joel traz de uma maneira simples. E nós deixamos ainda cada vez mais simples. Pois todo aquele que busca os ensinos espirituais para curar as suas vidas, para ter um pouco de melhora na questão financeira, na questão relacionamento, na questão econômica, gente. Primeiro é uma dose homeopática. Depois o entendimento que devemos procurar enriquecer a nossa consciência com a palavra, com os ensinamentos espirituais, porque as demais coisas aparecerão, porque nós vamos estar tomados com a consciência suprema, com a consciência natural e harmônica com Deus. E é a consciência. Deus é a única consciência. Só existe uma única consciência permeando tudo isso aqui, criando tudo e manifestando tudo. E nós vamos entrar em fase com essa consciência. Já estamos dentro dela, porém, a percepção nossa é de estarmos separados, acreditando que existe um lado material e outro lado espiritual, pois tudo é uma coisa só. O ponto importante para entender que é o mesmo no lado positivo como no negativo. No lado positivo é a demonstração da consciência da presença de Deus. No lado negativo é perceber que não importa qual seja a forma de erro, é hipnotismo. Só o hipnotismo que não tem substância, lei, causa, realidade ou efeito. Esses são os dois lados da imagem. Toda a base do ensino do caminho infinito é que não existe Deus e. Não existe Deus e saúde, Deus e força, Deus e imortalidade, ou Deus e atividade, ou Deus e suprimento. Existe apenas Deus se manifestando como. Você pode pegar um bloco de mogno e com ele fazer uma cadeira, uma mesa e um banco, mas você não tem mogno e uma mesa, uma cadeira e um banco. Você tem mogno manifestado ou expresso como essas peças de imobiliário. Entenderam, gente? Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Vocês perceberam que a mente dá forma para as coisas? Então, quem é a mente que dá formas para as coisas? Qual é a mente que dá forma perfeita para as coisas perfeitas e divinas? É a mente de Deus. E qual que manterá em perfeita paz aquele que estiver fixo? Foi o que nós falamos no início. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixado em ti. O próprio. Não existe hipnotismo e. Esse é o outro subtítulo, é um outro capítulo para nós estudarmos também juntamente com o capítulo Novo Horizonte, um capítulo espetacular do livro O Caminho Infinito, que constitui o nosso trabalho de proteção. Todos os dias pela manhã, quando você vai se acordar, fazer esse estudo, essa referência, ler esses textos e meditar.
que é a primeira coisa. Depois você vai fazer as suas coisas, seus afazeres, lavar seu rosto, tomar café, e aí depois você vai se sentar um pouquinho mais e reconhecer e perceber que ele vai à sua frente e preparando os caminhos tortuosos, deixando os retos, e você vai vai ir para o seu trabalho, vai fazer as suas coisas. Então você vai treinar a sua consciência. Você vai começar a praticar e treinar a sua consciência para isso. Não existe hipnotismo nesta ideia de não haver separação entre substância de uma coisa e a própria coisa, também pode ser aplicada a uma compreensão de todo o erro como hipnotismo. Não existe hipnotismo em uma doença, não existe hipnotismo em falta e limitação, não existe hipnotismo em pecado e morte, existe apenas o hipnotismo aparecendo como estas imagens. Você não pode se livrar do pecado, doença ou morte separadamente e a parte do hipnotismo. Mas quando você se livra do hipnotismo, você está livre de todas as suas várias formas. A maneira de remover os efeitos do hipnotismo é compreender o hipnotismo e não como uma coisa, mas como nenhuma coisa, nenhum poder, nenhuma presença. Aqui você tem o segredo da vida quando através dos sentidos você observa a vida como ela parece ser. Como você a vê, ouve, prova, toca ou cheira. Então, o que você acredita sobre a vida? Qual é a sua visão de mundo? Você entende imediatamente que isso é o produto do hipnotismo? Então, é muito fácil, gente, perceber qual é a visão que as pessoas têm do mundo da vida. Através do seu sentido espiritual, você discerne que onde esse sentido humano, material ou físico, parece estar, é a criação espiritual eterna e imortal. Vocês perceberam que dentro da matéria, nosso próprio corpo, tem algo, tem um poder que nos faz pensar, que nos faz sentir, que faz os nossos órgãos funcionar. Como que funciona? Como que é processada uma fecundação dentro de um óvulo? Ninguém sabe disso, as coisas, ninguém se questiona. Como sai ali o espermatozoide, ele tem energia, como é que ele penetra no óvulo, como é que ele junta uma outra célula, vai juntando. Isso é um passe de mágica? Não. É a consciência que forma todas as coisas. Um feto é formado pela consciência. Um osso, carne, unha, cabelo, tudo é formado por vários conjuntos de célulazinhas, dessas células que são compostas por átomo, energia atômica, abaixo disso é quark, é próton, é bóson de Higgs e é a consciência, o infinito, invisível, manifesto. Energia viva. Se você visse assim uma chamada aparência maligna, uma aparência pecaminosa, doente ou moribunda ou morta, provavelmente seria imediatamente tentado a saber alguma verdade que você espera que mude a imagem ou pensar em algum pensamento que possa curar, corrigir, melhorar ou reformar. Enquanto que se você visse o bem humano normal, a riqueza humana normal, a harmonia, a plenitude ou a prosperidade, você muito provavelmente aceitaria essa imagem pelo seu valor facial. O hipnotismo é tanto hipnotismo quando aparece como bem como quando aparece como mal. Quando você chega a um estado de vida, entretanto, onde você pode olhar para a aparência humana harmoniosa e reconhecê-la como hipnotismo, a aparência ou sugestão, e quando você pode olhar para a imagem humana desarmônica ou discordante e reconhecê-la como produto do mesmo hipnotismo, como aparência ou sugestão, então você chegou a um ponto na consciência em que você não tentará melhorar ou curar ou corrigir a imagem errônea, nem experimentará satisfação indevida sobre a imagem harmoniosa. Isso é porque você saberá através do seu sentido espiritual que, independentemente da imagem ou da natureza de sua aparência, ali estará a realidade espiritual e a harmonia. Ali está o ser eterno e imortal, portanto não fará nenhum esforço mental para corrigi-lo, curá-lo ou melhorá-lo. E com essa capacidade de se abster de todas as tentativas de curar, corrigir ou melhorar, você terá demonstrado a consciência da totalidade de Deus. Se você pode saber que as suas aparências, que as aparências humanas, harmoniosas ou não mais
não são mais reais do que as desarmonias ou discordantes. E se você pode saber que as aparências humanas, desarmônicas, discordantes, doentes, pecaminosas e moribundas, não são mais reais do que as aparências harmoniosas ou saudáveis, então você chegou a um estado de consciência que discerne espiritualmente a harmonia exatamente onde qualquer forma ou aparência humana possa estar. Quando você ter se acostumado com a ideia de observar as aparências humanas harmoniosas e as aparências humanas desarmoniosas com o mesmo grau de despreocupação, ou seja, sem nenhum afeto emocional, você saberá que chegou a um estado de consciência espiritual no qual você vê o que é invisível, ouve o que é inaudível e conhece o que é incognoscível. Esta é a consciência de Cristo. Bom, aí vocês podem perguntar, tá, Roberto, então por que Jesus, quando chegou perto do túmulo de Lázaro, ele chorou, ele sentiu a morte de Lázaro? Gente, o lado humano, nós temos sentimentos humanos. Nós estamos aqui, carne e osso, tá? Então nós temos sentimentos humanos, mas rapidamente nós entramos dentro da consciência quadrimensional. Jesus foi a maior prova disso. Ele sentiu, rapidamente ele recuperou a consciência quadrimensional e falou: tirem a pedra. Lázaro, venha para fora. Vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, vamos lá fazer uma comida, tira essa roupa, essas coisas todas aí, vai tomar um banho e que você estar bem. Recuperou instantaneamente toda a energia atômica de Lázaro, trouxe Lázaro, porque Lázaro nunca morreu, Lázaro nunca nasceu, Lázaro vive eternamente. O nome Lázaro é dado à matéria, constituição matéria, mas o espírito onipresente ele é infinito. Então ele veio à tona novamente, recuperou-se, tomou-se o banho e seguiu o caminho com Jesus. Através da mesa. Então a última parte da carta de 1964, deste capítulo, não é, o titulado deste capítulo não é, tá? Através da mesa. Em março viajamos para a Califórnia. E em maio começamos outra viagem pelos Estados Unidos e Europa. Novamente experimentaremos a alegria de nos encontrarmos com aqueles que têm se dedicado a Deus. Estamos sempre atentos aos muitos reveladores da sabedoria espiritual cujas vidas foram consagradas ao propósito de Deus, e àqueles que se dedicaram a levar adiante o seu trabalho até pensar em Zaratustra, Lao Tse, Buda, Jesus, o Cristo e Shankara, é encontrar-se em solo sagrado. Há muitos outros também que nos inspiram porque testemunhamos a natureza de sua consagração. Então Joel Goldsmith, gente, era um servo de Jesus, ele seguiu Jesus. Sermão da Montanha, ele está explicando o Sermão da Montanha para nós. E em vários capítulos intitulados, ele fala de vários versículos, a interpretação espiritual das Escrituras. Então, interpretando que o mestre dos mestres nos deixou há 2000 anos atrás. Buda, Lao Tzu com tal, tudo. Existe outra forma de dedicação que encontramos na vida daqueles que renunciaram ao seu sentido pessoal de vida para se entregarem. Sim, se dedicarem à causa da liberdade, e esta é uma consagração ao amar o próximo como a si mesmo. Estas almas altruístas trouxeram a liberdade da Inglaterra, França, Holanda, Suíça, países da América do Norte e do Sul, bem como de outros ao redor do mundo. Muitos agora estão se dedicando às causas nobres em diferentes partes do mundo. Alguns se entregaram aos jovens no trabalho do IMCA e da IWCA. Os escoteiros e as escoteiras aos pobres através do seu trabalho no Exército da Salvação e aos sofredores transportando comida e roupas para países amigos e inimigos.
Movimentos como o CARE e o Peace Corps demonstram amor de forma concreta. WMCA significa Associação Cristã de Jovens Homens. São completamente independentes e separadas uma de outra. Então aqui o tradutor, né, que é o Nathanael Almeida, ele coloca em verde aqui, destaque o que é, né, a WMCA. YMCA. E a W e a I e a YWCA, Associação Cristã de Jovens Mulheres, as duas organizações são completamente independentes, separadas uma da outra. CARE e Peace Corps, organizações filantrópicas. Então, todas essas organizações estavam unidas para fazer as suas colaborações em uma completa união para solucionar os problemas daquela época. Tá? Esta dedicação a Deus expressa como consagração às necessidades do próximo, enobrece a vida daqueles que são chamados e fortalece a inspiração para o resto de nós, para que também nos possamos nos elevar acima da morbidez e da monotonia da vida humana. A verdadeira vida só começa quando a inspiração entra, e a autocompletude só é alcançada ao dar e servir. A liberdade é alcançada na consagração e na paz e é encontrada na dedicação. Quando o Espírito de Deus nos toca, segue-se uma agitação, uma inquietação, uma falta de satisfação com a experiência humana comum. E esta persiste até que nos encontramos servindo a Deus em nosso próximo e descansando nele. Então o que Joel fala aqui? Existe uma indignação, gente, inicial nesses estudos. Por que as coisas são assim? Por que as pessoas reagem de tal forma? Por que se há um Deus, por que existe tantos problemas na face desta terra? Por que existe tantas coisas que se manifestam de forma negativa, que estão se manifestando hoje? Mãe matando filho, filho brigando com pai e assim por diante. Então, meus irmãos, essa questão. Há um hipnotismo, há uma crasta mental, um loop mental na humanidade, que a percepção da humanidade é que estamos todos separados, cada um com seus entendimentos sobre a vida, mas ninguém se preocupa em conhecer a verdade realmente. Então, conhece-te a ti mesmo. Primeira frase, a frase quando Neo foi ver o oráculo, filme Matrix, está em cima da porta. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Então, o que esse ensinamento nos traz hoje, né? Nos traz muitas revelações. E o versículo que eu falei lá no início, que foi respondido em tudo aquilo que nós lemos e tivemos as nossas percepções aqui, dentro deste capítulo que nós concluímos hoje, o capítulo 4. E nós vamos entrar na próxima aula no capítulo 5. Então, meus irmãos, e é isso, nós vamos compartilhar com vocês aqui abaixo deste vídeo, continuando a compartilhar o link do grupo de estudos, que nós estamos formando agora um grupo de estudos, você que está começando no caminho espiritual, você que está começando a estudar Joel, né? Então, está começando a encontrar este canal, clique no link e lá nós temos o nosso grupo, tá? Então vai ser postado no grupo como vai se proceder os estudos, como que nós estamos planejando tudo, tá? Já fizemos o nosso primeiro encontro que foi muito bom, tá? Foi muito bom mesmo o nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo, já está disponível dentro do grupo do WhatsApp o vídeo para vocês assistirem, então quem entrar dentro do grupo já clica no link e já assista aos vídeos, tem alguns conteúdos também dentro do grupo que é importantíssimo e nós vamos começando a destrinchar, tá? O que vai acontecer neste grupo são respostas às muitas questões que muitos têm dúvida nesse desenvolvimento, mas é preciso estudar, meus irmãos, é preciso se dedicar para chegar a essas respostas que estão dentro de nós, em nossa centelha divina, as nossas intuições. Então precisamos meditar todos os dias, precisamos praticar a percepção consciente desse Espírito onipresente, sentir a nossa própria presença, tá? Então, fico por aqui com mais este vídeo. Muito obrigado!